Galera, é... Bia, tu dá uma olhadinha ali no grupo de WhatsApp, se alguém mais pedir, tu me dá um toquezinho, pode ser aqui por mensagem daí. Bom dia, muito obrigado por todos estarem aqui. A gente vai fazer então agora, o que a gente pode dizer que vai ser a segunda reunião do fórum. Desculpa, Nando, quem de nós está fazendo a ata? Porque seria bacana. Você mesmo vai fazer a ata dessa reunião? A gente estava registrando em vídeo, que nem a Bia falou, e depois eu até posso fazer um resumo escrito como a gente fez da última ali. Não, é só porque ter a ata é super importante pra gente, inclusive pro que está por vir, tá certo? Tá, eu então gostaria de saber se alguém poderia fazer a ata por mim, porque senão fica muita ah, coisa para um cristão só. Em especial, quantos presentes tem, as pessoas que estão presentes e as principais coisas que a gente levantar na ata, como a pauta. Certo. Lia, Bia, eu já estou pensando lá na frente por conta do Audi Blanc, tá certo? E Eu isso acho que é as uma. pessoas podem dizer presentes, colocar os nomes ali no chat. Pronto, pronto, Bom pronto, dia, tá dá um bom. bom dia ali, só para a gente ver todo mundo que tá, Boa. né? E, Nando, você tá gravando? Tô gravando. Tá. E aí depois a gente faz o resuminho escrito, então, Ótimo. que nem da outra vez. Perfeito. É, Então tá, a gente vai começar primeiro com alguns informes, como eu enviei para vocês por e-mail e por WhatsApp. Logo em seguida a gente vai levantar todas as pautas e as possibilidades de grupo de trabalho que a gente das problemáticas que a gente levantou na última reunião. E por último, seria os encaminhamentos para as próximas reuniões. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa pauta? Val, eu já coloquei da lei, tá? Só para te avisar. Ah, não? Então a gente continua, qualquer coisa é só avisar. Tá, primeiro informe então, eu enviei a vocês um cadastro via questionário do Google Forms. Algumas pessoas já me relataram que não conseguiram acessar tão bem. É, eu já acho que a internet está fazendo bullying comigo, mas de qualquer forma, eu estou abrindo aqui para vocês rapidinho só o questionário para dar uma explicada em geral. Vocês estão vendo o questionário aí? Sim, beleza. Tá. Então, aqui por enquanto a gente tem. Para fazer esse cadastro é bem simples, tem que colocar só o endereço de e-mail e ali você pode cadastrar pessoa física, grupo coletivo, companhia, escola de dança, festival de evento sapateado e a gente ainda vai acrescentar mais um ponto que a Valéria sugeriu, que seria espaços culturais ou espaços de ensaio que não fossem escolas de dança. O que acontece, gente? Se por acaso, por exemplo, eu, Fernando, tenho uma escola de dança e quero cadastrar minha escola de dança, eu faço um cadastro primeiro como pessoa física, daí eu coloco meu e-mail aqui. Avancei, daí eu faço meu cadastro aqui, preencho tudo. Aí depois de ter preenchido tudo, eu posso colocar como escola de dança e fazer a mesma coisa, tá? Basicamente aí as informações que pedem é CNPJ, local de atuação, aqui é cidade especificamente, o F, unidade federativa, ah, enfim, direção da escola, tempo de funcionamento. E no caso ali do pessoa física é mais ou menos a mesma relação, só que daí a gente fala um pouco mais de cada um pessoalmente. Por exemplo, estudante sapateado, professor, coreógrafo. Nenhuma dessas funções cabe na minha atuação, então aqui tem outra atuação. Daí, por exemplo, se, tudo bem, eu sou estudante aqui de 3 a 5 anos, sou professor, sei lá, menos de 2 anos, mas eu não sou coreógrafo, então eu posso ter aqui essa tirinha que é não atuo e eu clico aqui. Tudo que eu não for atuante eu posso clicar aqui e aí simplesmente não, porque ele vai pedir uma resposta por linha, daí é só colocar não atuo. Aqui por último tem uma caixa de contatos e outras informações onde vocês podem preencher com todas os conteúdos que vocês acharem necessário compartilhar, tá? Caso vocês ainda não consigam preencher o formulário, vocês podem me pedir isso por e-mail e eu envio a vocês todas as questões e eu faço o cadastro para vocês, certo? Então, é, sobre o cadastro é isso. Fê, Oi. só dá uma atualizadinha na entrada do pessoal. Aham. Hum,
Aqui pra mim não tá aparecendo nada, Bia. Eu vou te pedir só pra mandar um e-mail pra eles mandarem um e-mail ali pra mim. Eles já mandaram, ver se você já tá pegando aí, só para Mas eles saber. estão mandando e-mail mesmo ou eles estão mandando, tipo. E-mail, e-mail. Porque. Tá, Tá, só de vez em quando você fica dando uma olhadinha lá, tá. então, para eu não ficar interrompendo aqui, ó. Porque daí quando as pessoas me mandam o endereço de e-mail, eu consigo fazer a entrada elas conseguem fazer a entrada sem a minha autorização. É mais ou menos ali pelo que a Gisele falou mesmo. Acho que a próxima vez eu vou fazer tudo antes. Tá? Grupo de WhatsApp. Bom, como vocês também receberam por e-mail, a gente tem um grupo de WhatsApp agora que vai ser um canal de comunicação direta e rápida e prática. O link tá lá por e-mail também, a gente mandou. Se alguém não tiver esse link, pode me pedir. Eu só vou pedir também para que a gente evite o excesso de informações nesse grupo, porque eu entendo que todo mundo ali trouxe apresentação, todo mundo está se entrosando, muita gente está se conhecendo agora, e eu acho isso super válido. Mas a ideia é que o grupo seja mais de informações acerca do fórum. Então, sem divulgações de trabalhos pessoais, sem, enfim, mensagens de bom dia ou coisas do tipo. Aquelas, né, genéricas. Porque a gente vai com certeza ter um espaço ainda para isso, conforme a gente está planejando aqui. Muito bem. Sobre os informes das reuniões, sempre podem ser acrescentados, tá? Lembrando que são, de preferência, dar prioridade para os informativos, enfim, que vocês acham que seja relevante para as discussões. Pode ser de outros fóruns, outros coletivos ou sindicatos, enfim, essas coisas. Eu vou estar sempre fazendo essa mediação dentro do possível. A gente também vai fazer esses registros, né, esses resumos, essas atas. E também a gente vai ter essa ata em vídeo que vai estar sempre disponível. Por enquanto está tudo no meu canal do YouTube, porque como eu falei para vocês, eu tentei criar um e-mail oficial, aí me acusaram de spam. E aí eu vou ter que fazer de novo. Mas logo a gente vai ter um canal estruturadinho com todas as reuniões para quem não puder estar presente, estar acompanhando também, e a gente ter esse registro, tá? Na última reunião eu tinha falado que ia controlar o tempo, mas eu acho que ela fluiu bem, então a gente só vai usar dessa ferramenta caso seja muito necessário. Daí a gente vai fazer um informativo agora, eu vou passar a palavra para a Valéria, que ela queria falar sobre a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. E acho que de informes é isso. Se alguém mais quiser dar algum informe, pode falar. Valéria, contigo. Bom dia, amores. Primeiro eu quero reivindicar de você uma coisa que você falou ali. Eu acho super importante, eu fiz para provocar mesmo, uma forma que nós possamos nos assistir. Então eu provoquei no espaço do fórum um lugar onde a gente pudesse sim falar sobre as obras que estão circulando no Brasil nesse instante. É uma forma da gente, inclusive, organizar e ampliar em nós a possibilidade crítica de poder ver o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que isso é um lugar, o fórum pode ser esse lugar, até como demanda mesmo. Será que nossa demanda vai ser, no futuro, uma forma da gente pensar dramaturgia? Eu me senti provocada pelo Steven, como uma das falas dele na fala anterior. Por sinal, Nando, dê uma olhada no grupo. Quem puder, vai atualizando o Nando aí. Várias pessoas colocou aqui o e-mail. Tô fazendo já. Ok. Então, uma vez falado isso, eu vou falar um pouco da Lei Aldir Blanc. Essa semana eu entrei na articulação nacional, o que está sendo bem bacana para mim, porque eu estou tendo acesso a, de fato, algumas especificidades da lei que me interessam para nós quando coletivo organizado. Para quem não sabe, a Lei Aldir Blanc foram várias leis que já estavam sendo direcionadas ao Congresso por alguns parlamentares do Brasil, entre eles a Benedita, a deputada Benedita, que já estava fazendo uma lei para ampliar a renda básica que havia sido oferecida pelo governo federal, mas que não tinha acrescentado os artistas. E aí, junto a isso, outras leis. Aqui do Ceará, por exemplo, o Guimarães e o André fizeram uma lei
para beneficiar espaços, muito pensando em circos de lona, pensando em terreiros, pequenos espaços culturais, academias de dança, todos esses espaços que de alguma forma vão poder ao longo dos processos fazer comprovarem de que tiveram seus fazeres é, não parados pela pandemia, poderão reivindicar. É uma coisa bem ampla. E aí tem também um percentual da lei que está na lei, que é 20%, em que estados e municípios terão que aplicar em fomento. Como funciona? Foi detectado por todas as. Preciso dizer também que a deputada Jandira Fegali teve um papel importantíssimo em tudo isso, porque foi ela quem articulou junto ao Congresso Nacional para que a lei tivesse esse sucesso. Passou muito bem pelo Congresso Nacional, quase 100% pela Câmara dos Deputados e 100% pelo Senado, o que é muito bacana para nós. Nesse instante, ela, desde o dia de que passou pelo Congresso, ela tem 15 dias úteis para ser sancionado pelo senhor presidente. E aí ele tem até nesse instante 31 de julho para sancionar a lei. A gente acredita, em especial esse grupo com o qual eu tô lá, e são muitos parlamentares, que o Bolsonaro vai sancionar a lei, não por outra coisa, porque teve quase esse 100% de adesão dos parlamentares. Mas, em se tratando dessa pessoa, a gente pode esperar qualquer coisa. Uma vez sancionada por Bolsonaro, a gente vai ter, ele vai fazer uma medida provisória desse repasse. O que seria esse repasse? O Fundo Nacional e mais algumas verbas que estavam sem ser utilizada pelo Ministério da Cultura, e isso desde algum tempo, não é de agora, foi detectada pelos parlamentares, por pessoas que estão dentro do MINC, e o dinheiro que a gente está reivindicando, quando eu digo a gente, é a classe artística organizada, a classe de trabalhadores da cadeia da cultura. É um dinheiro que está no Fundo Nacional de Cultura. A princípio, esse repasse teria que ser fundo a fundo. Fundo a fundo, o que significa? Sei lá, algum tempo atrás, Bia, nossa principal maestrina de tudo isso, está aqui com a gente. A gente teve a implantação do Sistema Nacional de Cultura, que foi um dos movimentos mais bonitos que eu acho que o Brasil teve. E com isso, o sistema estadual, isso se estendeu aos estados. A maioria dos estados brasileiros instauraram o sistema. E o sistema é aquele CPF, que é Conselho Municipal e Estadual de Cultura, Plano Municipal e Estadual de Cultura, e, por último, Fundo Estadual e Municipal de Cultura. Esse é o sistema de cultura de cada um dos estados. Sendo que, com a desarticulação do Sistema Nacional de Cultura, que já veio sofrendo desde a época de Dilma, não foi nem agora, desde a época de Dilma, a gente teve, na segunda gestão dela, problemas, e depois a gente teve com o tema de desarticulação total do sistema. Então, muitos municípios, o que é uma coisa boa, todos os estados, com exceção de 2, tem o seu sistema instaurado. Então, o repasse financeiro para o Estado, que será de fundo a fundo, que vem junto com uma normativa, uma instrução normativa do presidente para dizer, ok, a gente entende dentro da lei que espaço cultural não estão as academias, ou então não estão os teatros, ou então ele vai. Essas instruções normativas vão vir junto com esse repasse financeiro. Sobre. A gente entende lei de base da renda. Só vai ter direito à renda quem assim, assado. Vai vir junto com as normativas, com essas instruções normativas. Então, a gente acredita que para os estados vai estar bacana o repasse, porque a maioria dos estados tem fundo. O que nos preocupa, os municípios, muito dos municípios, em especial os municípios pequenininhos desse país, sequer tem pasta de cultura. Estou falando agora do Ceará, onde eu estou absolutamente dentro. Eu estou, nesse instante, dentro da minha articulação, responsável por 32 municípios pequenininhos, onde eles nem sabem o que é sistema de cultura, mas aí o que é muito bacana, a Jandira, já pensando nisso, que foi muito bacana, ela coloca na lei não ser obrigatório o repasse para os municípios de fundo a fundo, que os municípios podem achar uma brecha
brecha essa que pode estar na lei orgânica, e aí eu não vou nem entrar muito, porque é uma coisa mais complexa, mas os municípios podem achar dentro da sua jurisdição uma forma de receber esse repasse, mas é condição sine qua non da lei de que a sociedade civil organizada esteja presente. Então, quando eu falei tudo isso só para dizer que nós, nesse instante, sapateadores brasileiros, pessoas que trabalham com essa linguagem, nos fizemos sociedade civil organizada. Por quê? Porque a gente está nesse instante pensando a linguagem, a gente está nesse instante ampliando o nosso pensamento para a linguagem. Muitos de nós já está na linguagem há mais de 30 anos, 40 anos. A Kika que está aqui, eu acho que entre eu e ela somos as mais antigas, eu não sei. Kika, desculpa aí, não estou falando de idade, estou falando de tempo. Mas o que é mais bacana essa lei vai nos colocar dentro do sistema como possibilidade. Por quê? Porque muitos de nós, em especial os professores, em especial bailarinos, que já têm como comprovar 2 anos de atuação e que têm como comprovar que seus fazeres foram parados com a lei, ou seja, com a pandemia, ou seja, eu tive que parar de trabalhar por conta da pandemia, ou eu tive meu salário diminuído por conta da pandemia. Essas pessoas todas têm direito à renda. Perdão, desde que eu não tenha junto a mim, desde que eu não esteja junto a recebendo auxílio de INSS ou recebendo já o auxílio da renda emergencial que o governo federal, por exemplo, colocou todos os MEIs, os microempreendedores individuais que já estão ali recebendo, esses dali não terão acesso à renda, veja bem, a parte da renda da lei. Mas vamos dizer que eu seja Josefa da Silva. Eu já recebo a minha renda básica provinda da lei emergencial. Então, eu não posso ter acesso à renda, mas se eu dirijo um espaço pequenininho, e esse espaço é o meu coletivo, e o meu coletivo trabalha nesse espaço, independente desse espaço ser formal ou informal. Quando eu digo formal ou informal, não preciso ter um CNPJ para esse espaço. Eu posso comprovar, e o que é mais bacana que a lei vai... Isso tudo que eu estou dizendo está dentro da lei, mas pode ser que o homem lá vete isso, mas dentro da lei está que é autodeclaratório, ou seja, eu, Josefa da Silva, que dirijo o coletivo Josefa da Silva, trabalho na academia da Maria da Silva e trabalho por 2 anos, eu vou dizer que nós tivemos, naquele espaço onde eu estou, nossas atividades encerradas, ou nossas atividades pausadas por conta da pandemia. Eu tenho que provar, entre aspas, não é bem provar, autodeclarar de que eu estou ali há 2 anos. Como é que eu faço essa autodeclaração? Eu vou estar colocando, por exemplo, eu estou ali em Florianópolis e eu ensaio na escola da Marina Coura. Eu sou um coletivo que ensaia, o próprio coletivo dela, que ensaia na escola dela, e que está ali e teve os trabalhos dela parado por conta disso. Esse coletivo existe, esse coletivo de fato trabalha nessa escola, e ele está se autodeclarando que teve todas as atividades culturais dele, desse grupo, paradas por conta da pandemia. Ele pode, além da autodeclaração, conseguir anuência. O que significa anuência? Por exemplo, eu tenho total certeza de que Bia, como sendo nossa... Bia, nossa maestrina dentro do sistema cultural de cultura e durante muito tempo foi nossa conselheira mor da dança, uma carta de anuência da... Não, você Bia, para mim, até que ninguém fale o contrário, nós temos esse sistema e a gente, vou parafrasear o meu secretário de cultura, nós estamos em estado de conferência nacional, então não somos delegados, somos confederados, eu brinco dizer isso nesse instante. Então, Bia ou alguém, por exemplo, daí de Floripa que te conheça, vão dar cartas de anuência dizendo, sim, o grupo da Marina Coura Teptou, tarará, eu nunca sei, perdão. Trupitou, foi mal. Foi mal, mas enfim, eu estou fazendo só esse exemplo para que cada um de nós olhe para dentro
do nosso espaço. Por exemplo, a PAT, que tem sim uma academia, todas as academias são empresas, eu não tenho nem dúvida, mas essas empresas que tiveram seus trabalhos parados, em provando também que estão tantos anos e provando dentro das especificidades da lei sobre o quanto perdeu financeiramente, vocês vão ver que a lei tem especificidade. É óbvio que isso é uma ajuda emergencial para quem de fato precisa. Então, de repente a minha empresa não perdeu tanto porque eu estou trabalhando, não adianta nem entrar porque não vai ter as especificidades da lei. Mas o que eu acho é que a maioria das companhias que estão trabalhando vão ter acesso a esse benefício dentro dessa parte espaços e coletivos e pequenas empresas. Mas outra fase, outro passo da lei que todos nós teremos acesso é o fomento. E aqui é que eu acho que é onde eu mais queria que essa sociedade organizada sapateado do Brasil pudesse se organizar e colar junto aos seus gestores municipais. Por quê? Quando da formação desses fomentos, a gente pode chegar quando sociedade organizada e dizer, ok, nós somos nesse instante no estado do Ceará 100 sapateadores. A gente quer que vocês pensem um fomento para o sapateado. E aí a gente vai mostrar, balizar com texto, com provas de que a gente não cabe na dança, a gente nunca coube na dança porque temos especificidade. Por exemplo, isso é o que eu estou fazendo no Ceará. A gente nunca coube na dança porque temos especificidades que são diferentes da maioria. A gente precisa de um lugar que não tem linóleo, não tem isso, a gente tem especificidade de pesquisa, a gente precisa estar na grade da formação. Essa é a minha defesa Ceará, por exemplo. A gente precisa, o sapateado precisa estar na pirâmide que já existe no Ceará, que é a pirâmide da educação básica, educação tecnológica e educação na academia. Nós não temos o sapateado como cadeira nessa, tal qual você tem danças populares, dança tradicional, o jazz, o moderno. Então a gente exige o sapateado. Então a gente juntou o Fórum Cearense de Sapateado, que por conta do Fórum Brasileiro de Sapateado, a gente acaba criando aqui com alguns colegas nossos o Fórum, quer dizer, criar não, a gente continuar a pensar. Então a gente começa já o Ceará com algumas pessoas que são da área a pensar como a gente pode de fato chegar a essa lei emergencial e, em entrando pela lei emergencial, conseguir, entre aspas, um assento nas políticas públicas. Eu vou parar aqui, eu queria muito que a Bia, com a sua forma bela e do know-how enorme, pudesse me ajudar com aquilo que eu deixei de fora da lei, Bia, aqui. Tu pode me ajudar? Eu paro aqui, tu continua? Pode ser, Nando? Pode ser. Não, Val, eu acho que foi bem completo. O que a gente está só falando agora é cadastro, né? Vai no cadastro municipal, vai no cadastro estadual, né? Se cadastrem, porque esses dois cadastros vão ser importantes para vocês receberem as informações e estarem dentro do rol dos editais e do auxílio emergencial. Bia, Então, desculpa, Bia, deixa eu só te interromper aqui. Uhum. Pode ser que alguns municípios dos quais a gente faz parte, crianças, não tenha cadastro, mas para nossa sorte, a dança tem um cadastro nacional que está na Funarte. Um dos nossos colegas aqui, que eu não lembro o nome, Renato, pode ser? Nando. Foi. Nando Renato, vai virar Léo na minha vida. Então, o Nando colocou lá o cadastro, e é importante que, além do nosso cadastro lindo que o Nando está fazendo, isso como organização da nossa classe organizada, mas esse cadastro que o Nando pede não é um cadastro que vai nos validar para estar dentro dessa lei. Então, aqueles que não têm cadastro no município ou no estado, busquem o cadastro nacional que vai nos validar, que é o cadastro nacional da dança, que o nosso colega já colocou lá. E aí, lá está exatamente como o Nando já nos pede como exercício. Eu estou ali como pessoa física, ou seja, como artista, como bailarina, como coreógrafa, como as especificidades do meu sujeito, eu sujeito. Estou ali como coreógrafa de uma companhia ou diretora de uma companhia. Estou ali também como gestora de um espaço, seja ele academia, espaço cultural, a garagem do vizinho que eu ensaio há
300 anos e eu pago um aluguelzinho. Então, é importante, muito importante, e um exercício para a nossa vida, dizer lá, para que a gente possa mostrar que, por exemplo, no Cadastro Nacional de Dança a gente tem 200 sapateadores no Brasil. Entende? Como nós somos aqui, nós somos hoje no grupo quase 100 e poucos sapateadores. Então, é importante, inclusive, que a gente faça isso como um vírus, sabe? Ok, cada um dos gestores das academias, que na hora que vocês virem, em especial aquelas pessoas que já têm um dever, profissão com a linguagem do sapateado, que vocês possam impulsionar para que essas pessoas vão ao cadastro. E como a Bia falou, já vou terminar. Como a Bia falou, o cadastro é o coração da lei. Eu queria só te fazer uma pergunta, Valéria. Então, faria sentido, então, mesmo que eu não deseje pleitear a verba através da lei, eu me cadastrar no sistema justamente por essa questão de fazer a pressão enquanto categoria, correto? Sempre. E não é que a maioria de nós, alguns de nós, não terá acesso à renda. E a gente sabe disso. Nós não estamos dentro dessa classe que vai necessitar 3 meses de R$600. Haja visto, eu acho que 100% de nós aqui, ou alguns de nós aqui, eu também não sei, alguns de nós aqui não foi atrás da lei emergencial. E se foi, já recebeu ali a parte da renda. Mas como eu disse, a lei Aldir Blanc tem 3 tripés. Um que são os espaços coletivos, essas pequenas empresas, e o outro que são os fomentos. Eu acho que para nós, o que tem de mais importante vai ser o fomento, onde a gente vai poder, quando classe organizada, pedir da federação, dos estados e do município onde eu estou. Porque é importante que vocês saibam, são 3 bilhões de reais que estará sendo distribuídos, 1,5 milhão para estados e Distrito Federal e 1,5 milhão para os municípios. Eu já vos coloquei, quando eu coloquei lá no fórum, vários dados sobre a lei, o mapeamento que já foi feito, o mapeamento que foi feito... Vou te pedir a palavra só um pouquinho. Desculpa. O Luiz também tem uma pergunta para te fazer, ele está prestes a sair. Eu vou só deixar para o Luiz Baldijão fazer a pergunta, daí aí tu respondes e eu vou sugerir que a gente faça um pouco mais, que a gente possa dar continuidade a essa discussão ou no final dos próximos tópicos, ou que a gente, enfim, abra outro espaço para isso, porque senão a gente vai se prolongar muito, não vai acabar não conseguindo discutir o que estava previsto. Luiz? Bom dia, pessoal. Dá para me ouvir? É a primeira vez que eu entro nesse aplicativo aqui. Dá para ouvir. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode mandar bala. Ok, só para ter certeza. Valéria, a minha pergunta é a seguinte. O terceiro setor está incluído dentro dessa lei, por exemplo, atividades artísticas e culturais ligadas diretamente ao sapateado que acontecem dentro do terceiro setor, ele pode... Sim. Por sinal, essa lei foi quase criada para o terceiro setor. Eu penso, na hora que eu comecei a ler, a primeira coisa que eu pensei foi em você, por exemplo. E o teu trabalho lindo de viver que você tem lá. Porque, por exemplo, você trabalha com crianças, Luizinho. Essas crianças não vão ter acesso à lei ainda. É uma discussão que está lá entre Turino, Benedita, Jandira, se essas instruções vão poder ser ampliadas para menores de 18 anos. A princípio, a lei pensa a partir de 18 anos, a parte da renda, do tripé. Mas espaços e associações e o fomento, toda a cadeia produtiva da cultura vai ter acesso. Pronto. Obrigado. Eu acho que é isso, Nando. Tem um canal que chama Lei Emergencial Aldir Blanc, no YouTube. Tem uns 6 vídeos lá explicando a lei de cabo a rabo, o que é cadastro, o que é a lei. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, lá eu vou pegar o link aqui, já vou colocar aqui no grupo, aí tem tudo esmiuçado, mas qualquer coisa a gente também fica fora daqui para resolver. A gente está sabendo bastante dessa lei. Bia, só para dizer, eu coloquei todos esses links lá no fórum. Talvez não todo mundo veja, porque foi logo no começo, então talvez você colocar de novo pode ser uma coisa bacana. Tá, eu posso fazer o encaminhamento também desses documentos todos que a Val mandou lá no grupo, eu faço por e-mail também, aí vocês todos conseguem ter acesso, tá?
Só ressaltando que o cadastro que a Valéria está falando são cadastros, né? Quem não for cadastrado a nível municipal, estadual, a nível nacional, mas eles não estão relacionados com esse cadastro que a gente falou no começo da reunião. Esse cadastro é do Fórum do Sapateado e não tem nada a ver com isso. Quer dizer, vocês entenderam. Certo? Ok. Galera, então agora a gente vai entrar na questão que a gente começou a levantar na nossa última reunião, que são os grupos de trabalho, as temáticas, as pautas que a gente vai discutir dentro do Fórum Brasileiro de Sapateado e os grupos de trabalho que seriam formados para a discussão dessas pautas. Eu vou tentar compartilhar com vocês uma telinha aqui. Só um segundo. Tá. Então, para a gente ter primeiro uma ideia, ou pelo menos ter um ponto de partida para essa discussão de como é que vai funcionar, só lembrando que a gente falou da última vez, membros do fórum seriam divididos em grupos de trabalho para discutir essas temáticas. Cada grupo teria um representante. E aí, algumas das supostas, deixa eu ver como é que eu posso chamar isso, de temas ou títulos que eu peguei da última reunião, do resumo que a gente fez, a princípio eu dividi assim, e eu gostaria muito que vocês, não sei, de repente se vocês tiverem como anotar, ou como tiverem uma forma aí de, posso voltar nessa tela mais tarde, mas só para vocês, pra gente conseguir ver se vai ser isso, se a gente vai subdividir, se a gente vai tentar juntar algum desses assuntos. Então, eu comecei colocando como possíveis temáticas produções acadêmicas e pesquisa, profissionalização, mercado e carreira, escolas de dança e espaços de ensaio, festivais e eventos, grupos, companhias e coletivos, questões sociais e acessibilidade, comunicação, políticas públicas e gestão, tá? Pegando aqui por cima o que a gente falou de cada um. Isso tudo tá naquele resumo que a gente mandou para vocês, gente, mas eu vou tentar ser bem breve. Então, basicamente, relação do sapateado com a academia e com outras instituições, levantamento de bibliografias, importância do ensino da compreensão da história do sapateado nos Estados Unidos e no Brasil, e a produção de conteúdo. Seria mais ou menos essa linha de debate desse primeiro grupo. O segundo seria profissionalização, mercado e carreira, levantando aquelas questões que eu acho que a Cris Mataro e o Pedro Paulo falaram bastante sobre na última reunião. Produção de mercado, formação, o Steven também falou bastante, difusão, que forneça espaço para os sapateadores, ampliando esse mercado ao público fora do sapateado, através de plataformas difusoras. Escolas de dança e espaços de ensaio. Aí eu coloquei só um trecho, tá, gente, da ata, mas não que necessariamente precisa ser essa a linha do debate. Acho que pode ampliar de acordo com as necessidades que cada grupo tiver. Mas seria basicamente discutir essas questões das escolas e dos espaços e também levar em conta as questões de infraestrutura, e aí o Steven até sugeriu por e-mail que fossem elaborados documentos para auxiliar escolas de dança com as necessidades técnicas específicas para a forma de expressão. Festivais e eventos eu botei a mesma coisa, mas aí seria mais ou menos com o debate acerca dos festivais e dos eventos que são produzidos no país. Grupos, companhias e coletivos. Além também disso, seria a produção de conteúdo, construções e necessidades de se buscar políticas públicas para o fomento de pesquisa. Eu também coloco aqui, mesmo linha de debate das políticas públicas. Questões sociais e acessibilidade, como a gente discutiu, vem da dificuldade de desenvolvimento da forma de expressão e possibilidade de modificar o cenário em cada uma das localidades do país, levando em conta suas especificidades, tradições, políticas sociais. Expressão perante e acesso à forma de expressão perante as questões raciais de gênero, eventualmente buscar a circulação de eventos e festivais para que esse alcance em todas as regiões do país, apoio e incentivo aos projetos já existentes. Seria o grupo de comunicação, então, traria essa melhora na comunicação que foi levantada com uma frequência maior das reuniões do fórum, como a gente está fazendo já. Buscando o agendamento de eventos, festivais e outros acontecimentos da comunidade e alinhando-se quanto à cadeia produtiva e o mercado financeiro. Da mesma forma, ali tentar trazer um pouco sobre a questão dessa dificuldade de desenvolvimento da forma de expressão e tudo mais. E aí, como vocês viram também lá naquela tela, na primeira tela aqui,
tem a questão da gestão, que seria basicamente a gestão do fórum. É para isso que serviria esse grupo de trabalho. Partindo disso, eu abro aqui para a gente discutir essas temáticas propostas, se a gente deve segui-las, se a gente pode ampliar, se a gente pode, enfim, assim por diante. Eu abro para inscrições, quem quiser se inscrever ali por meio do chat, só escrever o nome para mim. Eu vou fazer uma lista e a gente pode discutir essas questões. Alguém gostaria de começar? Nando, a Daniela sugeriu aqui, sugiro acrescentar os cuidados, preocupação com a sustentabilidade em algum viés ou em todos. Acredito que possa ser nessas questões sociais aqui, acessibilidade, que a sustentabilidade entrasse aqui. Pode ser. Eu acho que está aberto a discussão. Ali a Val perguntou se a gente vai ampliar os temas ou fazer os GTs. Eu acho, Val, que agora a gente pode dar um tempo para, de repente, questionar alguma coisa, porque isso foram só questões que eu coloquei muito rápido. Eu não enviei esse documento por e-mail, porque justamente eu queria que a gente pudesse ter um momento de debatê-lo e poder, enfim, propor coisas e etc e tal. Então, antes até da gente se colocar em cada um dos grupos, eu diria para a gente, enfim, questionar cada um desses pontos, ou de repente, justamente como a Daniela falou, de acrescentar os cuidados e preocupação com a sustentabilidade também, para a gente acrescentar em algum lugar. Isso é importante até porque muitos editais, eles pedem essas questões de sustentabilidade. Por exemplo, fazer material por lixo reciclável nos eventos, isso conta bastante ponto, por exemplo, ser por lixeiras separadas, fazer material com papel reciclável, enfim, essas coisas. Então, acho que cabe colocar questões sociais, acessibilidade e sustentabilidade nesse GT ali. E ele vai permear com todo mundo, com escola de dança, Na verdade, o esquema ele é meio cíclico, assim, né? Talvez essa não seja a melhor forma de colocar um GT, porque eles têm que dialogar entre si. Então, eu colocaria eles redondos e um vai uma rede mesmo, um tem que se linkar com o outro. Então, talvez graficamente, depois você dá uma pensada, mas tudo tem que conversar. A escola de dança precisa da coisa da comunicação, tem que conversar, tem que dialogar e com questões sociais, quem vai trazer as questões sociais para os eventos, por exemplo, para os festivais e tal. Então, acho que é isso, precisava só dialogar esses GTs e eu concordo com a Daniela de colocar o sustentabilidade ali naquele GT, essa é a minha opinião. Bia, eu acho que é bem isso, na verdade. Eu confesso para vocês, eu falei ali para Bia no começo, enquanto o pessoal não entrou, que eu tive um problema na internet, então eu só escrevi tudo num Word. E aí agora há pouco que eu consegui acesso à internet, porque eu mudei de lugar, estou em outro. Eu vim para casa da minha cunhada, para eu conseguir montar esse esquema para mostrar para vocês. Mas eu acho que a ideia é justamente essa, é a gente conseguir criar. Porque assim, justamente para a gente não ter esse momento, tantos assuntos e tanto volume de discussão, a gente teria em pequenos grupos, entendeu? Mas nada impede que um grupo se articule com o outro e nada impede que qualquer uma das pessoas que está aqui nesse fórum participe de mais um grupo de trabalho, mais de outro grupo de discussão. Certo? Então, é justamente isso. Os GTs conversam e se retroalimentam. Eu diria até, então, de repente, essa questão da sustentabilidade, que a gente pudesse deixá-la de uma forma que entrasse, bem diluído em todos eles, entendeu? Porque eu acredito que, assim, isso vai girar tanto em torno de uma produção acadêmica, quando a pessoa, não sei, digamos já de uma área mais técnica, quando a pessoa está falando sobre um assunto de, enfim, reaproveitamento de tablados usados, qualquer coisa do tipo, entendeu? Ou justamente, enfim, assim Não, por diante. Nando, acho que não, sabe por quê? Ah. Porque, olha só,
essa questão é de todos os separados. Por exemplo, as questões sociais, elas também teriam que estar em todos eles. A acessibilidade também teria que estar em todos eles. A comunicação teria que estar em todos eles também. Então, assim, eu só penso assim, ó, Bia, eu vou me inscrever num GT, porque é isso que a gente vai montar agora, os grupos, né? Você vai liberar um cadastro, com cada grupo desse, as pessoas vão lá se inscrever em quais GTs elas querem trabalhar e vão ser feitos os grupos separadamente. Se eu me colocar aqui no Políticas Públicas e no Festivais e Eventos, por exemplo, né? Fica claro para quem está trabalhando no grupo as pautas, né? Então, eu acho que ainda tem uma coisa de dividir e somar, como a gente falou, mas se eu colocar sustentabilidade em todos, aí eu vou querer que coloque questões sociais em todos, eu vou querer que coloque acessibilidade em todos, então eu acho que só por isso, né? Tá, então eu vou agregar esse... Só um minutinho, Nando, eu queria contribuir com essa... Tem inscrição no chat, tá? Só para falar... Desculpa, é só para focar em cima do que a Bia falou. Não, só para a gente ficar ligado que tem inscrições. Desculpa, mas é só em como que a Bia falou. Eu acho que sustentabilidade tem que ser um GT. Porque no momento em que você começar a pensar sustentabilidade, você vai pensar sustentabilidade na produção acadêmica, como mercado, porque na verdade eu concordo, permeia tudo, porque na hora que eu estiver pensando questões sociais e acessibilidade, eu vou estar pensando essas questões dentro de tudo isso que foi levantado aqui como pauta. Mas sustentabilidade é uma pauta nesse instante, em especial nesse instante de reconexão com a natureza, é muito importante. Então eu acho que ela merece um GT sozinho. Só isso. Certo. Marina, pode falar. Eita, abriu. Bom, na verdade, eu acho que o que a Bia colocou, né, só completando, assim, eu acho que é isso. Os GTs têm que se comunicar, né? Então, questões sociais, acessibilidade. Eu colocaria sustentabilidade junto, porque eu acho que as três são bem correlacionadas e elas têm que estar três juntas em todos os outros GTs, né, em todas as ações. Então, eu colocaria junto porque eu acho que ela tem que ser raiz para todas elas, né? Então, quando a gente for falar sobre pesquisas, produção acadêmica, onde está a questão social, acessibilidade, sustentabilidade dentro das produções acadêmicas? Então, eu acho que é um GT que traria uma raiz para todos terem junto, assim, como comunicação também, como comunicar tudo isso que a gente está fazendo. Os dois únicos GTs que eu me questiono se a gente necessita de um GT hoje para isso, ou se a gente, como representante já da classe, já não é cada um seu representante de comunicação, seriam escolas de dança, espaços de ensaios, grupos e companhias de coletivo. Eu acho que a gente já representa, né? Então, eu não seria, por exemplo, que nem a Bia colocou, qual seria a pauta para escolas de dança, espaços de ensaio, grupos, companhias e coletivos? Eu não vejo hoje como começar um trabalho, pautas para isso. Assim, eu vejo mais a pauta da gente, a produção acadêmica, profissionalismo, questão de mercado e carreira, festivais e eventos, mas a pauta em si sobre o que a gente já representa, né? Não sei, para mim fica um pouco, não sei se alguém quer falar sobre qual seria uma pauta mesmo para esses dois GTs, assim. Eu vejo bem claro o que seria a pauta para o GT de produções acadêmicas e pesquisa, que a gente tem muito a fomentar isso. Vejo muito a pauta para profissionalismo, mercado e carreira, para a gente ampliar esse leque de empreendedorismo no mundo da dança, né, de carreira. Vejo muito festivais e eventos, vejo pauta incríveis e as mais, acho que seria, como eu falei, raiz, questões sociais, acessibilidade e sustentabilidade, que é raiz para tudo no nosso país, né, em todos os GTs da vida, eu diria, comunicação e políticas públicas, mas eu não vejo muita pauta prática sobre esses dois GTs, então não sei se alguém quer falar sobre isso. Val? Eu acho importantíssimo que a gente fala sobre as escolas de dança e sobre esse espaço de ensino. A gente tem no Brasil inteiro, e aí eu vou ampliar para todos os lugares que ensinam linguagens que provocam no corpo movimento, muita falta de cuidado. Então, como que a gente pode pensar isso sobre esse lugar de ensino? E, acima de tudo, como as escolas estão pensando os seus funcionários? Esses funcionários estão sindicalizados? Por exemplo, eu tenho no Ceará
pessoas ganhando R$ 8,10 por hora-aula. E é esse espaço que tem que discutir a forma como eles vão voltar, eu funcionário ou eu sapateador dessa escola, como é que eu vou discutir com você? Você vai, quais são os direitos que eu tenho? Quais são os direitos que a escola está me dando? A escola assina a minha carteira? Ou a escola me amplia lugares? Isso tudo é uma forma da gente discutir e ampliar aqui e contribuir com o Brasil inteiro na dança. Eu não estou nem pensando só sapateado, sabe, Mar? Porque a gente conhece entre nós o cuidado que cada um de nós tem, mas vocês não podem entender, eu estou falando de escolas, de alguém que foi aí, fez Floripa Tep um dia, chega aqui e monta uma escola sem nenhum cuidado com o físico, onde pessoas estão sapateando no cimento e com isso vão ser, que nem eu, daqui a pouco ter que usar prótese. A gente tem várias coisas, várias questões, escolas de dança em espaço de ensino, que são importantíssimos para a nossa discussão sobre sindicalizar. A gente vai combinar entre nós aqui uma forma de cada escola, qual é ou então emprestar tecnologia de como, por exemplo, você trata juridicamente teus funcionários e assim por diante. Não, acho esse viés importante, sim, Val. Acho que realmente, de repente, não tinha parado para olhar para esse olhar. Se de repente a gente juntasse, para não ter vários grupos, se a gente não unisse, então, escolas, coletivos, espaços de ensaios, porque, querendo ou não, cai na mesma questão, assim, na questão trabalhista, de respeito, de valorização e de estrutura física. De repente a gente juntar tudo num único GT, para a gente não segregar tanto, né? Não sei, acho importantíssimo, sim, esse viés que você trouxe. Realmente não tinha olhado para essa direção. Só me diz, tu quer juntar escolas de dança, espaço de ensino com o quê? Com grupos, companhias e coletivos? Eu penso para tentar diminuir o número de GTs, assim, eu acho que a gente pode... Eu acho que pode ser, embora sejam especificidades diferentes. Por exemplo, eu não tenho uma escola, eu tenho uma companhia, então como é que eu pago meus bailarinos? Como acaba sendo a mesma coisa. A gente pode sindicalizar, profissionalização, valorização e estrutura física, né? E estrutura de trabalho, assim. Então, de repente, a gente unir esses dois GTs para não ficar, né, muita coisa. Uma opinião, gente. Não sei o que vocês acham. Eu me inscrevi aqui, eu vou só colocar o que eu trouxe um pouco aqui. Eu vou botar também a Adriana aqui na lista. Eu classifiquei nesses 3 grupos, gente, porque eu acredito que assim, ó, a gente tem a questão de coletivos, por exemplo, e grupos e pesquisa que não estão necessariamente alinhados com uma escola de dança. Tá? Que é o caso que a Renata já falou pra gente, a Val tá apontando pra ela mesma ali, mas a Renata também falou que ela não tá mais atuando como professora, ela atua única e exclusivamente com a produção dos espetáculos e com a Companhia Pé na Tábua. E no caso com Pilates lá, que é o outro caminho que ela segue. Por que eu acho perigoso a gente colocar tudo no mesmo saco? Porque daí as discussões, elas não ganham profundidade, eu acredito. Eu acho que as coisas vão começar... enfim, não vai se ter uma profundidade sobre esse assunto. O Léo levantou aqui no chat, e eu vou aproveitar para usar o que ele colocou, que eu acho que é por aí. A questão das companhias e coletivos não é o papo sobre dramaturgia, pesquisa cênica e também sobre viabilização de espetáculos. Porque isso é uma coisa que talvez, tanto para Pé na Tábua, enfim, para a Companhia Avatar, até para a Trupe Tou, já são coisas que estão bem estabelecidas, mas talvez alguém, por exemplo, queira estar entrando nesse ciclo e não sabe onde conseguir informação, e talvez esses grupos e coletivos poderiam estar formando um conteúdo para se apresentar para esse tipo de pessoa interessada. Outra forma, a mesma coisa sobre a escola de dança que a Val falou ali. Aí vai abrir uma escola de dança num espaço que não tem escolas de dança, enfim, a pessoa não tem para onde correr, o GT da escola de dança poderia dar um encaminhamento sobre isso. Então, é mais nesse sentido que eu separei em vários grupos. Eu não sei, até porque a maior parte do mercado do sapateado no Brasil que a gente vê são escolas de dança, são festivais competitivos. Então, eu acho que juntar tudo num pacote só fica complicado. É por isso que eu separei ali e é por isso que eu sugiro... Eu só coloquei o questionamento, Nando, para a gente saber se a gente tem pautas definidas, né? Porque não tem... foi o que a Isabela falou, diminuir GT não significa diminuir discussão, né? A pauta em discussão, ela vai continuar existindo.
Mas eu só pontuei por isso, assim, porque... Mas se tem pautas definidas, bem definidas para os dois grupos trabalharem, tá tudo certo. Com toda certeza. Eu acho que não tem pautas definidas, na verdade. A gente tem que lembrar que a gente fez uma reunião só. Acho que tem muita água para correr aí. Só que eu acho importante a gente ter essa classificação só para a gente não se perder nos direcionamentos. Eu vou passar a palavra para a Adriana, logo em seguida eu vou passar para o Fábio. E se alguém mais tiver algum interesse, por favor, se eu pulei alguém aí também, é só falar. Oi. Eu concordo de manter separado, mas eu acho ótima mesmo a Marina falar, acho que a gente precisa dessas questões para a gente ter os GTs o mais próximo do bacana, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o que está para mim, não sei, a frase espaços de ensino, ele para mim remete já a um patamar, um trampolim ali, que são companhias e grupos que estão, vamos dizer assim, quase se profissionalizando, né? Que a gente passa da fase alunos, está dentro de escola de dança, que está trabalhando com qualificação, com técnica. Na minha sensação, escolas de dança, não sei, posso estar falando, não sei se estaria sozinha, e os espaços de ensaio, para mim, que ficou um pouco perdido, entendeu? Eu, como muita gente aí, vivenciou escolas de dança, tanto quando aluno, quanto iniciante, quanto professor, e eu vejo que como diz, a perspectiva eu não sei se é na maturidade, é bem diferente de participar de coletivos, companhias. Entende o que eu digo? Tem companhias que treinam em galpões, não tem nada a ver com escola de dança. Eu não sei, a minha sensação é que espaços de ensaio, ele deixa o teor, o conteúdo, escolas de dança um pouco confuso, não sei. Tá. Eu não sei se eu perdi um pouco no início, mas escolas de dança está falando em todo o âmbito, assim, questão de instalação, procedimentos, pedagogia, didática, qualidade, é isso? Eu concordo com a Valéria, essa coisa que ela falando, tem professor que recebe R$8 dando aula, então eu acho que realmente tudo vai conversar, concordo muito com a Bia. Eu trabalhei por 6 anos no sindicato do Rio de Janeiro, e vários pais de alunos ligavam para o sindicato para reclamar que o professor estava fazendo isso e aquilo. Eles achavam que a gente que a gente podia fiscalizar. Não, primeiro eles precisavam fazer uma queixa, para depois essa queixa vir para o sindicato. Então, era algo tão gritante, tanta coisa que surgia lá, a gente não podia fazer nada. Ainda por cima que a gente era um sindicato de artistas, não de professores. Então, é um mundo tão complicado, ainda para mim, eu imagino, né, para todo mundo. E tudo que chegava de escolas de dança, para a gente não podia dar conta. Existe o sindicato das escolas de dança, academias. Então, e já espaços de ensaio era outra coisa. A gente podia fazer parceria, podia pegar o centro coreográfico. Eu não sei como. De repente, ele ainda não tem espaço. Posso estar levantando mais uma questão assim, como a Marina também. Mas eu também concordo de não juntar esses GTs, Grupo Companhia Coletiva, é um trampolim muito importante, a hora que o bailarino, coreógrafo, diretor, produtor vai ficar na dança, vai trabalhar com a dança, sabe? Ou não, então, se a gente não misturar. Mas só pensar esses espaços de ensaio aí. Tá, obrigado, Dri. Eu vou passar agora para a Anne. Desculpa, eu tinha te pulado, Anne, e depois eu vou passar para o Fábio. Tranquilo. Bom, pensando no que a Má tinha falado de talvez juntar escolas de dança, espaços de ensaio, grupos, companhias e coletivos, a minha visão aqui em Sorocaba é que isso não funcionaria, assim, porque são coisas totalmente diferentes e as pautas seriam totalmente diferentes. Então, acho que daí acumularia muitas pautas para um GT só. E as pessoas, inclusive aqui as pessoas que participam em cada espaço, assim, são diferentes. E acho que isso que a Adriana falou também, a respeito de espaços de ensaio, também a minha experiência aqui em Sorocaba, né, espaços de ensaio se encaixaria muito melhor com grupos, companhias e coletivos. A gente não tem, escolas de dança já tem o seu espaço de ensaio específico, né, já tem um espaço
físico da escola onde eles ensaiam. Então, colocando só a minha experiência pessoal de interior de São Paulo, né? O que a gente tem aqui de visão de diferença, assim. É isso. Obrigada. Obrigado, Anny. Eu vou passar para o Fábio agora. Olá, queridos. Um grande abraço virtual. Que saudade de todos. Alguns eu conheço pessoalmente, outros nem tanto. Eu sou o Fábio Tugnin, da cidade de Registro, em São Paulo. Agradecer, antes de mais nada, a Rê, porque ontem eu vi pelo Facebook, né, o primeiro encontro, e aí fiquei com aquela angústia, com aquela vontade de poder participar, e hoje recebi o convite, e obrigado, Robertinho, pelo convite. Bom, alguns anseios, dúvidas e questionamentos aparecem, evidentemente, nesse momento. É muito legal essa separação que juntou todo mundo, né? Muito positivo isso. Primeiro, um beijo na mão da Valéria, da Bia, da Cris, né, da Kika, do Steven, de pessoas que são referências do sapateado nacional e mundial. Algumas coisas relacionadas à estrutura toda disso, eu venho questionando agora, porque se a gente diluir muito em vários GTs, a gente vai perder força. Eu acho que a discussão vai ser válida, mas vai questionar algumas coisas de potencialidade em termos de grupo mesmo, que já não somos tanto, né? Três coisas me chamam a atenção: a política, a educação e a performance. Eu acho que seriam essas três vertentes, esses três pilares que envolveria toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, de produção acadêmica, de profissionalização do mercado, de escolas, e que veio esse debate agora de grupos e companhias. Acho super pertinente, tem que ser separado, também sinto isso, que são diálogos completamente diferentes. Os festivais de dança, que é o grande fomento de que nós estamos conversando aqui por esse momento, eu acho que só tenho a agradecer a Cris, por exemplo, porque acho que nós estamos conversando, nos cruzamos em algumas salas nesses 17, 18, 19 anos de Festival de Acris, e aí vieram outros festivais, já existiam outros antes, mas essa junção, acho que até pelo momento econômico, foi onde a gente se cruzou mais, e estamos aqui falando sobre isso. As questões sociais, a acessibilidade sempre, né? A gente vai nos festivais e vê toda essa briga, vê toda essa questão de quem está, quem não está, quais são as camadas sociais, que no nosso país, evidentemente, isso é latente. A gente vai ter que passar por isso. A comunicação, acho que é um problema nosso e, enfim, a gente vai ter que resolver essas questões. A política pública, eu acho que é a grande foco aqui, principalmente da Valéria, né? Que é através disso que a gente vai sair desse lugar comum. Eu só ia pedir só chamar atenção para algumas coisas que a gente foi questionado na primeira por muitas pessoas, e por muitas pessoas que eu acompanhei toda a reunião, assisti ontem, não quero me estender, tá bom? Sobre a situação da gente estar num pedestal, da gente estar num altar do conhecimento, e aí vem todo esse questionamento. Eu acho que quanto mais base a gente conseguir pela educação, a gente vai conseguir atingir a academia, a universidade, por exemplo. Eu também estive numa universidade, também fiz uma especialização, no qual é uma referência muito bacana. Através do sapateado eu entrei lá, mas eu vi que o sapateado não tem espaço dentro da universidade ainda, porque também ela não está na escola básica. Eu acho que a gente tem que ir para a escola mesmo. Eu sei que muitos já fazem isso, eu sei que o Léo já faz isso, algumas pessoas fazem realmente, mas acho que ainda falta um engodo maior. Eu acho que o passo da gente é maior, mas a nossa perna não é tão grande. Eu acho que a gente tem que resolver um pouquinho, tirar um pouquinho a nossa toga, né, de super profissionais que somos, que estamos lutando isso há muito tempo, mas também acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais na relação de poder... A metodologia do sapateado que me preocupa, sabe? Aí vem o chão, aí vem o piso, aí vem o sapato, aí vem a música, aí vem a audição, aí vem a surdeza, aí vem o joelho, vem tudo. Mas, enfim, acho que a metodologia, a questão de durabilidade desse ensino, acho que a gente teria muito que contribuir. Eu gosto muito dessa coisa da educação. Acho que a educação vai premiar a performance, vai premiar a política, e se eu puder participar de um GT é da educação. Tá legal?
Obrigado a todos, obrigado, grande abraço mesmo, saudade de todos e até mais, podemos continuar aí. Valeu. Desculpa, gente, eu fiquei aqui esperando. Tá, a próxima a falar é a Daniela Neves e logo depois vai ser a Érica Gomes. Steven, tu levantasse a mão, tu queres falar? Tá. Oi, posso falar? Pode falar. O que é bonito, o que eu acho bonito dessa discussão é que não vem uma opinião pronta e acabada, mas são várias sugestões para que a gestão possa crivar o que for melhor. E a gente, como democracia, aceitar aquilo que talvez não seja a minha ideia, a nossa ideia. Isso é muito importante e a gente está fazendo um lindo processo de educação não formal aqui, nesses fóruns. Eu tenho uma dúvida e vou ratificar uma sugestão para ser breve. A minha dúvida é a gestão. Como é que vai ser a composição da gestão, né? Se é uma pessoa representando cada estado, ou se vocês pensaram de outra forma, as pessoas referências do Brasil vão compor essa gestão, essa é a minha dúvida. E eu vou, criticamente, né, que eu acho legal essas opiniões divergentes, acho que a gente enriquece muito. E eu vou dar a minha sugestão em relação às câmaras, né, aos GTs que foram criados. Eu converso, eu apoio e me convenço de que, ao contrário, quanto mais a gente especificar, é a ideia do Fernando, mais a gente consegue aprofundar. E os contextos e as especificidades de cada grupo são mais, digamos, fortalecidas. Essa é a minha opinião. Quanto mais a gente resumir, para mim, a gente não vai conseguir aprofundar tanto. Penso que se a gente fizer uma boa articulação, por exemplo, a gente está o Brasil todo aqui. Olha que articulação linda. E se a gente fizer uma boa articulação entre as câmaras, eu estou acostumada com câmaras aqui do município, da gestão municipal, se a gente fizer uma boa articulação dos GTs, não vai ter dificuldade, por mais que sejam 10 grupos diferentes. Vai ter um representante de cada grupo reunindo com os componentes do grupo e fazendo o link com os gestores ou padrinhos ou madrinhas de outros grupos. Então, vai muito da metodologia que vai ser pensado para essa conversa dos grupos, né? Essa é a minha sugestão. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Sobre a questão da gestão, eu até pediria um pouco depois de um help aí da Bia, porque eu acho que ela vai saber explicar um pouco melhor do que eu. Aí eu vou te colocar aqui, tá, Bia, para depois dar uma explicada. E eu vou passar a palavra agora para a Érica. Tá, Daniela, daí a Bia vai falar um pouquinho sobre isso. Vou passar a palavra... gente, bom dia. Isso, obrigado, Érica. Oi, todos me ouvem? Sim. Bom, é um prazer enorme estar aqui, né? Entre tantos nomes importantes do sapateado brasileiro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as produções acadêmicas de pesquisa, né? Que é o campo que eu atuo. Eu estou professora da Universidade Federal do Pará e desenvolvo um projeto de extensão chamado Oficina de Sapateado, juntamente com uma colega chamada Mariana Azevedo de Oliveira. E gostaria de cumprimentar a Valéria, que já esteve oferecendo seus conhecimentos para nosso projeto. Até hoje os alunos comentam, né? Foi maravilhosa a experiência. E me colocar assim, muito aberta para fazer essas parcerias, né, com todos os professores, não só da academia, né, mas professores de qualquer lugar do Brasil que queiram estar produzindo, escrevendo, já que a academia ela tem uma abertura maior para isso, né, vamos dizer assim, mais facilidade.
às vezes, entre aspas, essa facilidade, né? Porque às vezes a gente rala muito para conseguir publicar dentro dessa área do sapateado, né? Nós já tentamos a muito custo inserir o sapateado dentro do desenho curricular dos cursos técnicos, né? E ainda não conseguimos. Questões políticas mesmo, né? A Valéria estava falando ainda há pouco que tem o joelho prejudicado porque sapateou no cimento, tudo. Eu quero dizer a vocês que dentro da universidade teve um período, né, curto, sem dizer que foi curto, mas foi verdade. Nós, ensaiando em processo criativo, utilizamos o estacionamento, né, da universidade por não termos sala, e isso foi necessário porque é aquela coisa, né, vamos marcar o nosso território, né, questões políticas mesmo. Mas eu assisti a outra reunião, a primeira, né, todas essas dificuldades que o Brasil todo ainda enfrenta com o sapateado, isso também está muito na academia, né? Eu e a Maria Ana, nas reuniões, assim, às vezes é muito difícil, sabe, nós colocarmos o sapateado assim, no degrau maior, mas nós já conseguimos, graças a Deus, publicar o nosso primeiro livro, a nossa organização, né? Sapateado Vivências na Universidade, com a participação dos alunos, participação de professores colaboradores. Nós tivemos a Kika Sampaio fazendo o prefácio. Graças a Deus temos o volume 2 já prontinho, né? Agora falta sair do forno, né? Mas a professora Marquina também publicou, com o prefácio da Ana Corina. Então, na verdade, eu estou fazendo um convite e quero cumprimentar também o Steven, e eu assisti o que ele falou, né, na reunião passada, do desejo dele em escrever e tudo mais. Então, quem sabe, né, se a gente não começa a fazer essas parcerias para que a gente consiga também escrever não só dentro desse âmbito acadêmico, das nossas atividades acadêmicas, mas do que está acontecendo também no Brasil todo, em termos de sapateado, porque tem um espacinho que é para entrevistas, ele tem um viés voltado para o ensino-aprendizagem, para a criação artística, e também uma parte da história, né? O volume 2, inclusive foi eu que entrevistei a Maria Ana, que foi a pessoa que implementou o sapateado dentro da ETEDUFA, e eu acho importante, né? A história desse livro é muito importante para nós conhecermos quem foram os precursores, quem realmente começou, né, todo esse processo. Então, eu estou muito aberta, estou muito feliz em participar desse fórum. Também estou cheia de atividade já da universidade. Ah, sim, gente, esqueci. Só finalizando, eu também acabei uma pesquisa recentemente, estou voltando agora para a universidade, estava de licença, onde eu pesquisei o sapateado em Belém do Pará, das escolas à universidade. Foi meio turbulento esse processo, porque dos 4 anos que eu tive disponível, eu utilizei 1 ano e meio, por conta de que a minha pesquisa mudou no meio do caminho. Então, foi bem turbulento, mas graças a Deus eu consegui finalizar. Então, eu estou aqui para, assim, aprender muito com vocês, e estou disponibilizando também o espaço da universidade para nós fazermos parcerias. Tá? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Eu vou passar a palavra para Cris Matalo e logo em seguida para Bia Mata. Cris Matalo? Tá, estamos no aguardo. Desculpa, gente. Pronto. Um pouquinho fazendo coisa. Tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês de novo. Uma coisa que eu queria, acho muito pertinente tudo que a gente está falando, absolutamente tudo, acho na verdade, são vários olhares, várias experiências, momentos diferentes, né, que as pessoas também, lugares diferentes, enfim. Mas acho importante só levantar uma questão, que todo mundo fala muito do TEP enquanto dança, que a gente precisa se colocar na dança. Eu levanto uma questão que, para mim, o TEP é música também. Então, acho que a gente tem que estar também inserido dentro de universidades de músicas, escolas de músicas, pensando também, porque TEP é percussão. Então, só para a gente levantar essa questão, que a gente não só fique nesse universo da dança, mas que a gente também expanda nosso olhar, tanto dentro das universidades. Eu também fiz muito trabalho na Unicamp, fiquei 10 anos na Unicamp trabalhando com TEP, enfim.
fiz a graduação, depois fiquei lá como pesquisadora do NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Então, acho que a gente também tem que levantar essa bandeira. E também sou a favor de quanto mais especificidade a gente tiver, quanto mais GTs, mais a gente pode se aprofundar. E acho que a gente tem condição, com o número de pessoas e pela qualidade das pessoas que estão aqui, da gente poder se organizar e usar estratégias, diferentes estratégias, para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir desenvolver esses GTs com mais qualidade, com mais organização, enfim. Né? Então, acredito também, só queria levantar essa bandeira, porque a gente fala muito, a gente precisa se inserir no mundo da dança. Acredito eu que a gente precisa se inserir em vários lugares, mas um deles também é usar o TEP, porque o TEP é percussão, o TEP é música, e a gente não pode deixar isso também de fora. É isso, tá bom? Não quero me estender. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. A Ju Garcia já entrou. Ju, desculpa, tá? Eu tô ainda tentando mandar uns e-mails aí para quem ainda não conseguiu entrar, porque pelo menos pega o finalzinho. Eu vou passar a palavra para a Bia agora, falar um pouquinho sobre o GT da gestão. Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito. Pode falar, Bia. A Valéria até também levantou essa dúvida aqui no grupo. Na verdade, o nome desse grupo, Nando, seria governança. Tá. Geralmente a gente usa esse nome para... esse grupo que no fim a gente se reuniu um pouco antes para pensar nisso, né? Mas que sim está aberto. Érica fala da questão territorial, da questão de produção acadêmica. A gente também pensou nisso, né? Em ter representatividade de todas as regiões nesse GT de governança, até para ele ser mais multiplicador também. Mas todo mundo participaria, só que realmente são tarefas que essa governança faz, que é agendar a reunião, ver qual é a plataforma, produzir os documentos, e se fica muita gente trabalhando, às vezes não consegue, mas a democracia faz parte desse nosso trabalho, dessa nossa ideia. Ninguém aqui está afobado para sair fazendo documentos e grupos que não sejam dinâmicos. A dinâmica vai fazer parte do nosso movimento, assim como o som, a cultura, a música é dinâmica. As nossas ideias também têm essa proposta de não se encerrar em si. Mas tudo que a gente trouxe hoje foi fruto da discussão da reunião passada. Então, quando nós elencamos esses GTs, por exemplo, que está aqui, foi fruto da discussão passada, onde apareceu muito a produção acadêmica e pesquisa, apareceu bastante fala sobre isso, apareceu bastante fala sobre as questões sociais de gênero, né? Foi levantado muito a questão do Vidas Negras Importam, desse movimento, tudo. Por quê? Porque a gente também não pode ser uma bolha. Nós somos um grupo de sapateado, mas nós não podemos nos encerrar na nossa bolha. Nossa bolha tem que dialogar com o mundo contemporâneo que aí está posto. No mundo contemporâneo agora, que a gente está vendo, tem duas questões emergenciais, que a Valéria já explicou primeiro sobre a Lei Aldir Blanc, que é emergencial da cultura, e eu trouxe aqui também duas propostas que vão sair, talvez 2 editais da Funarte, um também dedicado aos espaços culturais de dança, por isso que eu também concordo com a fala de não ser espaço de ensaio, porque ensaio também ele reduz, né, ele fecha. É espaço cultural, pode ser ensaio, pode ser espaço de processos, espaço de dormir, espaço de festa, enfim, acho que ensaio ele fecha um pouco, então eu chamaria de espaços culturais. Mas entre a lei emergencial e o edital da Funarte, que seriam duas questões que a gente está falando do viés econômico do grupo, precisaria realmente desse cadastro de quem somos, onde estamos e o que fazemos. Então, esse GT de espaço de dança, grupos e companhias é muito importante nesse momento, para a gente ter dados. Se pudéssemos avançar por quanto foi nosso impacto econômico com a Covid, quanto nós estamos perdendo mensalmente desses dados econômicos, isso ajuda o GT de políticas públicas também a fazer um link com esses editais e a gente fortalecer os projetos, nossos projetos, com uma boa justificativa, né? Isso dá peso.
Então, vejo que a questão também seria uma relação intersetorial, juntando do Fábio com a Cris, de criarmos um GT intersetorial, por exemplo, com a educação, com as outras linguagens, que pudesse também ter esse olhar para além da dança, né? Para dança, educação, dança com a música, dança com a arquitetura, dança com, enfim, acho que seria um GT intersetorial e aí dialoga com tudo, né? Então, acho que é isso. O gestão seria a governança, porque a palavra gestão vai passar por todos os GTs, na verdade, né? Se faltar alguma coisa, a gente está aberto, né, para contribuir, não se encerrou, e pensarmos nesses 2 focos emergenciais que vão sair essas 2 leis, e a gente tem que estar preparado, que é o cadastro dos espaços de sapateado, dos espaços culturais, e o GT intersetorial. Acho que resumindo, por enquanto, é isso. Valeu, Bia. Luana, desculpa, eu acho que eu te pulei, né? Eu vou liberar a palavra para a Luana agora. E se ninguém mais quiser se inscrever, eu vou pegar a palavra para a gente tentar fazer um fechamento disso que a gente discutiu. Opa! Ei, eu sou de Belo Horizonte. Eu só queria falar que eu gostei muito da fala que o Fábio trouxe, e agora também, que eu sinto falta de ter alguma coisa aí que tenha como centralidade a educação, sabe, Fê? Eu acho que eu trabalho aqui, né, em BH também com projeto social, e na área de arte e educação é meu foco, assim, e eu sinto que a gente vem passando num momento, assim, no país, que a gente está vivendo um processo, assim, de desmonte cultural mesmo, assim, sabe, no setor da cultura. E eu acredito que a educação ela é uma ferramenta muito importante nesse processo, sabe? De a gente pensar na democratização, de a gente pensar na arte e educação, como que ela consegue entrar numa centralidade, até mesmo em currículos escolares, sabe? A gente pensar em projetos dentro da escola, porque eu acho que essa é uma maneira. A gente está vivendo um tempo, na verdade, que a arte está sendo tão central, né? Todo mundo hoje em dia reconhece a importância da arte, até para a gente atingir um equilíbrio emocional mesmo, né? De saúde mental. E, por um lado, se a gente tem a arte em evidência nesse sentido, a gente tem essa desvalorização, né, da classe. Então, eu acho que para a gente conseguir pensar nessa questão, porque é um ponto de vista, claro, mas eu acredito que isso tudo é um projeto mesmo, né? Quanto mais a gente acaba com essa diversidade cultural, é muito mais fácil de se implementar projetos hegemônicos, assim. Então, eu acho que a gente pensar, eu acho que ter um GT específico é uma área que me interessa muito, assim, tem tudo a ver com o que eu pesquiso, assim, de tentar colocar a educação e arte e educação. Desculpa, Luana, tu pode repetir para mim o GT só? Eu penso em ter como centralidade a arte e educação. Eu acho que sim, porque eu acho que isso tem a ver, eu tinha perguntado lá atrás, assim, eu acho que daria para a gente entrar nessa questão da democratização do acesso, sabe? Eu não sei se incluiria isso com projetos sociais, com acessibilidade, né? Porque está tudo muito linkado, não sei como, mas eu acho que era importante ter isso no nome, sabe? Tá. É isso. Bom, eu acredito que todo mundo se inscreveu, falou, né? Se eu tiver esquecido de alguém, por favor, se pronuncie. Pode desmutar e falar tipo eu. Esse eu é pra mim, Léo? Léo. Léo? Oi. Estão me vendo? Sim, diga. Galera, bom dia a todos, tá? Beijo no coração, aquela história toda. 3 colocações pontuais. Primeira, o Rafael levantou ali em cima uma coisa que eu acho que é real, que, de certa forma, a gente vai ver a coisa acontecer e ver como funciona no processo, né? É óbvio que a gente tem que tentar antecipar da melhor maneira possível, mas eu acho que o fluxo dos acontecimentos, né, vai nos dar uma ideia mais clara de se a gente está pensando em GTs, se a gente está pensando em linhas de pesquisa dentro dos GTs, se a gente está pensando numa tarefa assignada a uma pessoa específica ou não, né? Então, a minha impressão é que, mesmo que a gente não tenha uma certeza absoluta, a gente poderia partir do modelo que tu propôs e ver se ele se operacionaliza. Eu acho muito difícil antecipar isso antes da prática.
né? Talvez seja uma forma de a gente detectar essas incertezas, assim, da onde estão os cruzamentos, onde é que a gente tem que separar e onde a gente tem que juntar, através do fazer. Eu acho que isso pode nos levar, a gente pode aceitar essa incerteza um pouco mais, entende? Outra coisa que eu queria dizer, 2 sugestões sobre funcionamento, não sobre a divisão de GTs, mas sobre funcionamento. Uma delas é, seria interessante a gente pensar um sistema, talvez através do grupo de governança ali, de ter uma ou mais pessoas que circulassem entre os GTs, talvez numa condição de ouvintes, para justamente detectar essas pautas comuns e ajudar a fazer esses links de uma forma mais eficiente, né? Acho que seria uma coisa que a gente poderia pensar um sistema. Não sei como, mas eu acho que ter um coringa ou mais, porque também seria muito trabalho, seria legal para ajudar a costurar esses links e botar as pessoas certas em contato quando for necessário, né? Outra coisa que eu queria colocar é, acho que haverá momentos em que a gente deveria, dentro de cada GT, abrir as reuniões para um público maior. Não nos momentos de tomada de decisão em que a gente está estudando, está batendo papo cabeça, papo difícil, mas que houvesse dentro de uma frequência X, sei lá, 15 dias, 30 dias, 45 dias, um momento em que o GT se abre para o todo da comunidade do sapateado para dizer, ó, tá rolando isso, a gente veio até aqui, né? Que não é o mesmo momento de trabalhar, é o momento de se colocar para a comunidade, entende? Porque a gente vai produzir e a gente vai querer acessibilizar isso, né? Acho que falando de transparência dos processos democráticos, né? De, ó, a gente está fazendo isso e vocês são convidados a tomar conhecimento do que está acontecendo. Talvez não numa forma muito a miúde, mas de uma forma mais espaçada, né? Seria isso, então. É isso, gente. Buenos dias a todos. Muito obrigado, Léo. Eu vou... Enfim. Tá, beleza. Acho que a gente fecha aqui, então, os momentos de inscrições. Deixa eu só ver se alguém aqui mais se pronunciou. Tá bom. Beleza. Fui eu, Nando, rapidinho. Eu pedi a palavra aí, só para falar. Tô vendo aqui. Porque para a gente não ter tanta ansiedade, porque eu acredito que os GTs, por si só, levantarão indicadores. Esses indicadores vão ser apresentados à plenária, chamamos nós aqui nesse instante de plenária. Então, a gente vai ver que vários indicadores vão estar comuns. Um indicador que foi levantado lá na produção acadêmica pode aparecer aqui em políticas públicas. Então, vai ser nessa apresentação para nós que a gente vai tirar os indicadores que, de fato, a gente quer encampar como sendo nosso que eu digo desse coletivo organizado. Então, é importante que os GTs mergulhem entre eles. Pá, achamos esses indicadores. Quando a gente vier para a plenária e isso for discutido, a gente amplia ainda mais, entende, Léo? Só para a gente ficar sem essa ansiedade. Eu acho que vai dar certo. Ótimo. Bom, eu acho que o Roberto falou a mesma coisa ali, ó. Os GTs poderiam, em tempos, exposição do que é tratado internamente pelos GTs. Acho que provavelmente a gente vai manter esse momento de plenária, essas discussões como a gente tem agora, com todo mundo junto, justamente para a gente trazer resumos e, enfim, o que está sendo discutido em cada um dos GTs e a gente conseguir se articular. Então, esses momentos vão continuar acontecendo, a gente vai trazer isso para todo mundo, a gente vai, enfim, ter os documentos, vai ter a publicação dos documentos e tudo mais. Só que eu acho importante a gente fragmentar essa discussão, e quando eu digo fragmentar não é no sentido, vou usar outra palavra, separar, e não no sentido de fragmentar, mas sim de conseguir subdividir para trazer essas discussões, para conseguir aprofundar, porque senão a gente vai ter reuniões imensas de 6 horas e a gente vai se perder no meio de tudo. Então a gente subdividir essas coisas. Então, voltando ali para a tela, a Val tinha pedido para eu arrumar, mas eu deixei para arrumar agora no final, para a gente fazer isso junto, e qualquer coisa vocês me dão um grito. Tipo, não é isso, sei lá, enfim. Aqui a gente colocou escolas de dança, espaços de ensaio, seria então mudar para espaço cultural, e a gente traria os espaços de ensaio juntos no espaço do grupos, companhias e coletivos. Tá? Eu vou pontuar tudo, qualquer coisa a gente conversa no final. Espaço de ensaio. O próximo seria a inserção dos assuntos educação, música, arte e educação, como pontos a serem colocados nesses GTs também. Então, eu sugeriria da gente colocar isso ou
Na verdade, arte e educação a gente colocaria aqui. Tira a palavra ensaio, Nando. Tá. Espaços culturais. Mas aí eu coloco ele junto dos grupos, companhias, coletivos, ou eu coloco junto da escola de Não, dança? não precisa, Curumim, porque esses espaços culturais, no fundo, são aqueles que a gente abre para chamar alguém para. Os nossos espaços de ensaio são espaços culturais. Alguns maiores e mais ampliados e outros não. Então eu acho que lá em companhias, grupos, não precisa disso no momento em que a gente vai estar contemplado ali. Tá bom. Só precisaria se isso envolve dinheiro. Se você aluga um espaço, entende? Tá. Se a companhia não tem seu espaço próprio e Certo. ela aluga, isso vai afetar um pouco o GT. Certo. Beleza. Mas, Bia, isso vai estar levantado pelo próprio GT sobre sustentabilidade que a gente vai ter que pensar aí dentro. Quando você pensar em grupos, companhias e coletivos, a gente vai estar pensando em gestão de carreira, sustentabilidade, local de ensaio. A gente não vai levantar pedidos por você dados econômicos, que eu acho importante. Então, quando a gente fizer isso, com certeza vai estar dentro disso, entende? A não ser que você queira colocar, não tem problema. Beleza. Eu coloquei aqui daí o sustentabilidade junto com questões sociais, acessibilidade e sustentabilidade agora, como a gente tinha falado no começo. Eu sugeriria, então, a gente colocar, de repente, num primeiro momento, colocar as questões educacionais e... Junto com produção acadêmica. Exatamente. Da escola à universidade, chama o projeto. Eu vou colocar Tô aqui brincando. assim, ó. Produções acadêmicas, pesquisa, ensino e educação. Tá? Vai ficar um nome super extenso, mas aí como... Por que a gente não coloca só formação? Pirâmide, a gente sabe que é educação básica, educação tecnológica e educação que está na academia. Isso é formação. Posso colocar isso é assim. Educação. Formação. Eu só tenho eu vou colocar formação em pesquisa, porque aqui eu estava incluindo também a questão de, enfim, as questões sobre história e essas coisas. Mas se for o caso... Pesquisa não precisa estar ligado. Tá bom, a pesquisa... Fernando. Muita gente falou, né, na reunião. Oi. Eu não sei quem falou há pouco sobre um grupo que converse com todos, certo? Uhum. E olha, eu estou visualizando aqui que o grupo Questões Sociais, Acessibilidade e Sustentabilidade já contempla a sugestão anterior que eu achei maravilhosa. Ele será, de certa forma, um grupo que vai estar em todos. Então, ele conversaria dentro das 3 pautas, tentaria conversar com todos. Fica a sugestão. Tá. Eu também acho que seria um pouco da função da comunicação, que iria tratar exclusivamente de como a gente vai se comunicar entre todos os grupos, vai cruzar essas informações e tudo mais. Tá. Daí, como sugerido pela Bia, gestão por governança. Aqui a Renata colocou pra gente de juntar grupos e companhias coletivas com profissionalização, mercado e carreira. Daí eu não sei. Mas só um segundo, antes da gente só decidir por isso, teve a sugestão de abrir um espaço para interdisciplinaridade e intersetorialidade, né? Isso. Tá bom, eu vou botar mais um aqui. Que daí entra um pouco da questão também que a Cris trouxe, da gente não se colocar só como dança e interdisciplinar. Vai ficar assim por enquanto, tá? Depois eu arrumo. Arte e educação já foi. E o Coringa circulação, daí a gente definiria isso junto do grupo comunicação ou questões sociais. Eu diria comunicação, porque daí a gente consegue focar um pouco mais as questões sociais para as questões sociais, enfim. E aí a gente consegue fazer a comunicação exclusivamente para a gente cruzar essas informações. Gente, alguém tem alguma colocação sobre isso que foi... Léo, aonde entra o mercado? Mercado entra profissionalização, mercado e carreira. Tá. Beleza. O Fábio e a Luana se sentem contemplados com a fala de vocês, assim? Isso que eu acho importante. Pessoal que tinha
levantado algumas questões. Quem levantou a Cris também, que levantou da interdisciplinaridade, intersetorialidade, eu acho que ver se vocês se sentem contemplados com as solicitações de vocês, senão a gente pensa mais um pouco, não tem problema. Eu acho que sim, eu acho que essa ideia de a gente ir tentando construir e, né, e a gente vai vendo como vai sendo. Eu acho que só de a gente colocar em pauta, né, isso já é uma questão positiva. Acho que a gente vai construindo junto. E assim, gente, eu acho que muito importante é o que todos vocês, ou muitos de vocês citaram. As coisas vão se acertando ao decorrer das discussões, né? Ao decorrer das reuniões. Nada disso é uma coisa que não possa ser subdividida ou unida, ou enfim, tá? Lembrando aquilo que eu falei na última reunião, isso vai ser sempre uma coisa cíclica, onde a gente vai trazer as informações um para o outro, a gente vai estar se conversando. Isso é só uma forma de formalizar um pouco a discussão e tentar organizar um pouco do que a gente está fazendo. Certo? Eu vou abrir agora para a gente fazer os nossos encaminhamentos. Eu diria, então, que a gente tem esses pontos definidos e eu faria, então, alguma coisa para que a gente tenha esse processo de formação de grupos de trabalho. Provavelmente também Google Forms, Fê. Um Google Forms. Igual do outro. Onde as pessoas possam se inscrever. Só lembrando de novo, não se esqueçam de se cadastrar através do formulário no fórum. Se vocês estiverem tendo algum problema para se inscrever, porque algumas pessoas relataram dificuldade para enviar o formulário, vocês podem simplesmente me mandar um e-mail. Não estou conseguindo, por favor, me mandar informações. Eu mando todas as informações do formulário, vocês me respondem, e aí eu cadastro vocês manualmente. Mais colocações de encaminhamentos? Eu vou botar o e-mail aqui de novo para vocês. Sobre plataforma de discussão, gente, antes da gente concluir, onde entra a produção de material, por exemplo, livro da Bia, do Pedro Paulo, método STEP, entre outros, em qual GT esse tipo de produção entraria? Por enquanto, Rafa, eu diria para entrar na formação e pesquisa, tá? Sim. Mas se for necessário fazer um desdobramento depois, que isso seja discutido no grupo de trabalho. Eu vou mandar depois um descritivo direitinho, no formulário vai ter uma descrição direitinho. Tá, sobre plataforma de discussão, também para às vezes a gente quer compartilhar ideias, compartilhar, enfim, pensamentos sobre isso e textos e tudo mais. Foi sugerido pelo Steven na última reunião que a gente utilizasse a plataforma Slack, ou Slack. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu também sou totalmente leigo na plataforma, mas eu acho que é válido a gente dar uma olhada, até porque ela se mostra bem fácil. Basicamente, é um fórum escrito, né? Onde a gente tem alguns canais, e eu tinha colocado bem os canais que eu tinha pontuado no início, mas eu posso ampliar agora conforme os canais aumentaram. Que a gente pode, vou colocar aqui, não sei, tipo, discussão geral, aí você pode colocar a minha ideia por escrito, tem várias ferramentas ali, dá para anexar imagens, dá para anexar links, filmes, vídeos, tudo isso. Também tem, eu teria a possibilidade de abrir um canal de divulgação, aí onde todas as pessoas podem divulgar todo o material que quiserem ali e colocar sobre seus eventos, e colocar sobre as suas vídeos, enfim, tudo que quiser. Eu acho que é uma plataforma tranquila. Se vocês tiverem interesse, eu posso também criar então esse nosso canal oficial e enviar por e-mail para a gente conseguir estender essas discussões das nossas reuniões de uma forma organizada, que fique registrado também, porque às vezes no WhatsApp as coisas começam a subir, a gente perde link, perde coisa e tal, e lá a gente encontraria todas essas informações registradas. Principalmente para os GTs usarem. Gosto da ideia, melhor que o WhatsApp, muito bom. Beleza, então eu vou montar esse canal direitinho e a gente mexe lá. É bem tranquilo de usar, gente. Eu achei bem fácil.
Muito bem, eu acho que foi uma reunião produtiva. Eu finalizo então aqui. Lembrando a vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai criar um e-mail oficial do fórum, só que eu tive um problema quando fui criar. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, tem um e-mail, tem também o grupo do WhatsApp. Eu vou colocar os links aqui novamente, enquanto a Valéria faz a palavrinha final. 2 minutinhos, por favor, Darival. É muito rápido. É só para dizer que enquanto a gente está se organizando aqui, a gente também tem uma organização da América Latina do sapateado, o que me deixa muito feliz. A gente vai ter o primeiro encontro da América Latina de sapateadores, e eu acho que vai ser a forma da gente, de fato, fazer a nossa rede latina funcionar. Então, alguns de nós aqui desse grupo já está lá no Encontro Latino, o que é muito bacana, e já a gente traz a informação. Lá vai ser ainda o primeiro encontro, então aqui a gente já está no nosso segundo, mas eu acredito que a gente vai estar emprestando um para o outro muitas coisas, em especial o que eu acho mais importante entre nós, rede. É isso, amigos. Mais alguém quer fazer uma palavrinha? Senão nós encerramos por aqui. Eu vou colocar de novo os links ali embaixo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. A gente continua, então. Provavelmente a nossa próxima reunião também vai ser daqui a 15 dias, para a gente ver como é que foi a funcionalidade desses GTs. E aí a gente discute a nossa frequência de reuniões, tá? Mas eu já vou deixar pré-marcado para quarta-feira, como a gente tinha combinado de mesclando os dias, dia 8 de julho, de tarde. Período vespertino. Tá bom? Podem desmutar, podem dar tchau agora. É o momento de descontração do grupo. Tchau, gente. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, beijo. Boa semana, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo, boa semana. Tchau, beijo. Nando, você quer ajuda na ata? Eu estou copiando aqui, eu posso dividir com você, vou fazer do mesmo jeito que a gente pode discutir ao longo da semana. Aceito. Tá certo? Tu podes me mandar Estou copiando o chat. Beleza, pode me mandar pelo WhatsApp, por e-mail. Eu também registrei tudo em vídeo, da mesma forma que a gente fez da outra vez, e vou publicar. Só para a gente não ter que transcrever, eu estou organizando, aí a gente levanta o que está no chat. Perfeito, tá bom. Valeu. Beijo, amor. Só para lembrar aqui da Val, a primeira reunião foi no seu aniversário, o meu é amanhã. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Festa! É festa! Acho que não seria. A gente tomar muito chopp, meu Deus do céu. Oh, eu já tô. Tchau, Adri. Beijo. Amanhã eu ligo para você de madrugada, me aguarda. Tchau, gente. Desculpa que eu fiquei sem conexão. Quando eu voltei já acabou. Beijo, obrigada, tá? Beijo, Steven, né?